Olá, sejam bem-vindos ao canal Escatologia, Princípio do Fim, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre esse assunto aí que está na tela aqui atrás. Israel não entendeu que o Messias viria duas vezes. Então, há uma mudança ali na foto, né? Muita coisa acontece em 3 dias. Há uma mudança de cordeiro a leão. Cordeiro, quando ele veio, antes da sua morte e ressurreição. Quando ele já ressuscita como um leão. Vamos falar um pouco sobre esse assunto e o porquê que Israel acabou não aceitando Jesus como o Messias. Vamos lá. Eles entendiam que o Messias nunca deveria morrer. Ele viria, sentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Tiraria o Império Romano do comando. Esse era o entendimento deles. Então, em João 12:34, tem esta fala deles com Jesus assim: respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então, essa indagação deles é porque eles ainda não tinham compreendido, através até dos textos dos profetas, que o Messias viria duas vezes. Uma como um cordeiro que morreria e outra já como um leão para o domínio, né? Tomar o reino em definitivo. Primeiro, ele instalaria um reino espiritual, como o fez, depois, em definitivo, o físico. Porém, eles não entenderam isso, apesar de estar tudo escrito nos profetas e nos salmos. Vamos ver. Então, ainda aqui no entendimento dos judeus, que o Cristo, o Messias, nunca deveria morrer, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, 4. E ali em Daniel, capítulo 2, versículo 44, vai dizer: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, que este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, eles, com essa informação, dá realmente a entender que seria uma vinda do Messias e que perduraria para todo sempre. Porque ali diz que o reino duraria para sempre, diz que ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, mas, de repente, vem o Messias dizendo que vai morrer, que vai ser levantado numa cruz. E como isso? É isso que eles tinham a dúvida, porque a ideia deles era que o Messias viesse de uma vez só para assumir comando. Mas vamos ver o que eles não entenderam que estava escrito nos profetas. E por causa de ter um pensamento já definido sobre o assunto, eles não abriram a mente para entender que estava falando do Messias vindo duas vezes. Uma vez como um homem, como um servo sofredor, e outra vez como um rei guerreiro. Vamos dar uma olhadinha. As duas vindas do Messias. Vamos ver ali, ó, Isaías profetiza a vinda dele através de uma virgem que conceberia, seria Maria. 700 anos antes disso acontecer, Isaías profetizou assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Mas o nome de Jesus não era Emanuel, era Yeshua ou Yahushua. Shua quer dizer salvação. Yahu é o nome do nosso Deus. Né? Alguns vão colocar a abreviação Yah, falamos disso num outro vídeo, canal Maná Eterno, nosso outro canal. Então, quer dizer salvação de Yahu, ou Yahu salva. E o nome, para nós entendermos melhor, seria Jesus. Então o anjo disse para ela: e colocarás o nome do menino Jesus. Emanuel era o que ele era. Ele era o próprio Deus
presente, o Deus aqui conosco, andando sobre a terra. Mas não era o nome próprio que alguém o chamasse dessa forma. Ainda em Isaías vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros, e se chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 6 e 7. É interessante essa palavra de Isaías porque diz: um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Ou seja, o filho, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não nasceu. O filho foi dado, porque ele já é desde a eternidade. Mas o menino, a criança, essa nasceu, que é o próprio Cristo se fazendo homem, se fazendo ser humano. Mas porque ele é eterno e sempre foi, então diz que o filho foi dado. Entendeu o porquê desse trocadilho do profeta Isaías? É para separar o filho do menino que nasceu, porque o filho não nasceu, o filho sempre foi eterno. Então, essa parte do versículo que diz: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, está se falando do nascimento de Jesus. É a primeira vinda dele à terra. Mas quando o versículo continua, que vai dizer: principado está sobre os seus ombros, será maravilhoso. E mais ainda, no versículo 7 que diz: do aumento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino. Quando fala nesse sentido, está apontando para a segunda vinda, porque Jesus não fez isso, não sentou no trono de Davi. Ele não reinou fisicamente, né, sobre todos os povos. Isso ainda vai acontecer. Então, os judeus interpretaram isso como uma coisa só. Está logo a seguir no mesmo capítulo. É claro que para os judeus não tinham capítulo, né, nem versículos. Então, mais ainda, eles tinham um entendimento que era uma coisa só, né? Que aqueles versos ali descritos não estavam falando de milhares de anos de distância entre um e outro. Há pelo menos ali, desde a profecia até hoje, cerca de 2.700 anos de distância entre um versículo e outro. Do cumprimento para cá, há 2.000 anos, porque Jesus nasceu 2.000 anos. Então, já tem 2.000 anos de distância entre o menino que nasceu e entre aquele que vai sentar no trono de Davi. Então, foi isso que os judeus não conseguiram compreender. Vamos mais adiante. A primeira e a segunda vinda no profeta Zacarias, capítulo 9. É interessante, diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9, versículo 9. E esse cumprimento está em Marcos 11, 7, que diz: e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Essa profecia de Zacarias está falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que ele entra montado num jumentinho. Os reis guerreiros, eles vêm em cavalos, montados naqueles cavalões grandes, né, fortes. Mas Jesus, na sua primeira vinda, está vindo como um servo, está vindo como a ovelha que seria levada ao matadouro. E ele ali vem humilde em um jumentinho. E isso faz com que os judeus não consigam compreender a profundidade de tal coisa. Mas veja o versículo 10 de Zacarias, capítulo 9. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos,
e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Zacarias 9, 10. E agora, combinando com esse texto, tem Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então veja que Zacarias aqui, de um versículo para o outro, está falando também da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda, da sua volta. E ele vai dizer que quebrará os carros no fogo, os carros de Efraim, que ele vai dizer que o seu reino se estenderá de mar a mar. Isso não aconteceu ainda. E Apocalipse agora mostra que ele não vem num jumentinho mais. Ele agora vem num grande cavalo branco, com uma espada que sai da sua boca para destruir seus inimigos. Não é mais o cordeiro, agora está vindo o leão. Essa é mais uma profecia que os judeus não entenderam, que haveria ali uma lacuna de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Está tudo nos profetas e nos salmos. Ministério do Messias. Isaías 61 vai dizer assim, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. Em Lucas capítulo 4, a partir do 18 até o 21, tem o cumprimento dessa profecia, quando Jesus recebe o rolo numa sinagoga e ele começa a ler. Mas veja que interessante que Jesus não completa todo o texto de Isaías. Ele começa a ler e no finalzinho tem o texto que vai dizer: a pregar a liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí o texto de Lucas vai dizer: e cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Mas vejam que interessante que Jesus não leu a parte aonde está escrito assim: e o dia da vingança de nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Jesus não leu essa parte. Por quê? Porque essa parte ainda seria para a sua segunda vinda. Entenderam? Ele parou justamente aonde diz o ano aceitável do Senhor. Ele estava ali apenas para pregar, como uma ovelha. Então, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar os tristes, como diz lá em Tessalonicenses, somente na sua volta. Entenderam? E os judeus não entenderam dessa forma. Por quê? Porque estavam com sua mente cauterizada numa forma de pensar. E isso pode acontecer conosco. Estamos tão acostumados a ler a palavra com uma ótica nossa já, que às vezes perdemos coisas importantes da palavra de Deus. Precisamos estar sempre ligados e ver o que a palavra tem para ressaltar aos nossos olhos, sem nenhum pré-conceito já concebido, para que a gente não fique lendo a palavra engessado, digamos assim. Ainda sobre o ministério de Jesus aqui na Terra, né? Tem aí, ele passou por essa situação de ser o profeta da Terra. Diz ali Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor?
Então isso aconteceu, esse descrédito está descrito em Marcos 6, versículos 3 e 4, que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa. Essa situação de profeta da terra, ela está espalhada em todas as áreas da nossa vida. Se a gente mesmo não se policiar, nós mesmos tratamos alguém como profeta da terra. Nós mesmos não damos valor àquele que conhecemos. Vejam que ali os seus compatriotas, né, os seus conterrâneos, digamos assim, conheciam bem a Jesus e sua família. E isso era para ser uma prova de que eles deveriam acreditar em Jesus. Era para ser uma base forte para que eles dessem crédito a Jesus. Mas se fez totalmente contrário. Eles diziam: não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, filho disso, não faz isso, não brincou com meu filho, não fez aquilo outro, não estava aqui dentro de casa tomando café quando era criança. Falta um pouco dizer isso. Mas isso, ao invés de contribuir para que eles acreditassem mais nele, eles desprezaram, por causa disso, a Jesus. E não acreditaram que ele seria o Messias. Isso é para a gente um forte alerta, para que a gente não despreze quem está conosco, estamos valorizando mais o desconhecido ao invés do conhecido. Isaías, no capítulo 52, começa a ver o sofrimento, flagelos de Jesus antes da crucificação. E adentra no capítulo 53, ele vendo já a própria crucificação de Jesus e todo o seu sofrimento. Diz assim o versículo 14 do capítulo 52. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Aí vem Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Então, nesse versículo de Isaías 52, vai dizer que Jesus estava totalmente desfigurado, irreconhecível, de tanto que sofreu na sua tortura. E no 53, então Isaías diz que não havia formosura alguma, não havia nele nada aparentemente que o desejássemos. É claro, ele estava todo desfigurado, todo inchado, todo cortado. É esse o momento que Isaías está tendo a visão de Jesus. É quando ele está em tortura, quando ele está ali todo arrebentado, antes de ir para a cruz. Ele sofreu uma tortura enorme. E mais ainda, a própria tortura de ser crucificado. Muitos dizem que Jesus não tinha beleza física. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está falando do sofrimento. E que não poderíamos ver nenhuma beleza porque ele estava totalmente desfigurado. Esse é o sentido do texto. E mesmo com isso tudo, com esse sofrimento e com essa profecia de Isaías, mesmo assim, os judeus não entenderam que aquele era o Messias. E mais ainda, eles acabam trazendo o texto de Isaías 53 para eles, dizendo que eles, os judeus, são o servo sofredor de Isaías 53. E nisso tudo, eles acabaram não compreendendo que Jesus, o filho de Maria, era o verdadeiro Messias que eles tanto estavam esperando. E ainda hoje, eles têm esse entendimento que eles é que são personagem ali de Isaías 53, não Jesus, filho de Maria. E Isaías vai continuando no versículo 3, dizendo que ele era o mais desprezado, homens de dores, diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, diz que ele foi ferido, moído,
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados. Diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas. E no último versículo, versículo 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Aí agora Isaías vai tratar da morte do Messias. Ali ele estava falando de todo o seu sofrimento, e agora, no versículo 8 e 9, ele já vai esclarecendo que o Messias tinha que morrer. E isso os judeus não entenderam. Então diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Então vejam que o profeta Isaías, a quem os judeus tanto respeitam, e nós também, estava descrito que o Messias seria cortado da terra dos viventes. E eles não se atentaram para isso. E mais ainda diz que a sua sepultura, a sepultura de Jesus, seria dada com o rico, que foi o caso de José de Arimateia, que permitiu que Jesus fosse sepultado na caverna, onde ele havia separado o local para o seu próprio sepultamento, José de Arimateia. Então, ali já está descrevendo o que Jesus passaria. E passou na mão dos romanos, a mão dos judeus. Daniel 9:26 também vai dizer que Jesus, o Messias, deveria morrer. Diz assim, depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então vejam que Daniel também vai deixar claro que o Messias seria cortado, mas não por causa da sua culpa, não por sua culpa mesmo, como diz o texto. Em outras palavras, esses dois profetas falaram da morte de Jesus e mesmo assim os judeus não compreenderam que o Messias viria duas vezes. O profeta Isaías vai falar também da morte e ressurreição do Messias. Capítulo 53, versículos 10 e 11 diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se der por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vejam aqui que Isaías começa a dizer que o Messias deveria morrer, e ele vai dizer que vai ser como uma expiação pelos pecados da humanidade, os nossos pecados, mas depois ele vai dizer assim: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e verá o fruto do trabalho da sua alma. Isso está falando da ressurreição, porque se ele morreria, como que ele ia ver o fruto do trabalho da sua alma? Como que ele prolongaria os seus dias? Está se falando de uma ressurreição, mesmo sem citar a palavra ressurreição ali nesse texto. E como a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, os judeus não entenderam porque não estavam aptos a entender. É como uma profecia que diz que ouvirão, mas não entenderão. Seus ouvidos estariam agravados para não entender. É como se eles estivessem endurecidos. Seu coração não conseguiriam entender nada que Deus
iria falar através do seu filho Jesus. 10 capítulos depois, capítulo 63 de Isaías, vai falar do retorno de Jesus. Esse sim, esse texto está dizendo que Jesus virá como um rei guerreiro, destruindo os seus inimigos. Esse sim era o rei, o Messias que os judeus queriam de uma vez só. Aquele que destronaria César e sentaria e estabeleceria os judeus como os reis da terra, os donos da sua própria terra. Este sim era o Messias que eles estavam esperando que viesse. O Messias que destruiria os seus inimigos, destronaria César e sentaria no trono e governaria junto com eles, os judeus, toda a terra. Vamos ler Isaías 63, versículos 1, 3 e 4. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, ou Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Aí vem a resposta. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Veja que aqui está descrito a vingança, a volta de Jesus. Inclusive, ali vai falar que o dia da vingança estava em seu coração. É aquela informação que estava em Isaías 61, versículo 2, que Jesus não leu, descrito lá em Lucas, no dia que ele esteve na sinagoga, que era a vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Porque é para esse dia aqui, de Isaías 63, que estava guardada aquela informação de Isaías 61. Entenderam? Por isso Jesus não continuou a leitura. Estamos mostrando vários textos dos profetas, alguns dos salmos, para mostrar que se eles estivessem ligados no Senhor, compreenderiam todos esses textos. E como vemos, Isaías 53 fala da primeira vinda, ele sofre e morre e ressuscita, e em Isaías 63 fala da segunda vinda. Chegamos ao fim de mais um estudo. Espero que vocês tenham entendido o porquê que os judeus não compreenderam que Jesus viria duas vezes, apesar de estar escrito nos Salmos e nos profetas que eles tanto estudam. Então, que a gente tenha nosso coração voltado a Deus para que as coisas espirituais possam ser discernidas por nós. Possamos ter a capacidade dada por Deus para discernir a sua palavra. Bem? Se inscreva no nosso canal, se inscreva também no nosso outro canal, Maná Eterno. Vou deixar o link aqui na descrição. A paz a todos.